Olá, estamos aqui para mais um programa para tratar de planejamento financeiro pessoal. Eu sou o Janser, fundador do site qifinanceiro.com.br e o tema de hoje é gestão de riscos. Como fazer a sua rede de proteção? E para explicar um pouco mais sobre esse tema para a gente, temos aqui os planejadores financeiros Fernando Alarcon. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Janser? Boa tarde. Tudo jóia, boa tarde. E também Pedro Orlandi. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia, boa tarde. Obrigado pela presença dos dois. Vamos falar bastante hoje sobre essa questão de estar preparado para situações inesperadas, tá? Os dois são planejadores da GFI, uma empresa de planejamento financeiro, hoje uma das maiores do Brasil, e tem grande experiência para falar desse tema, com uma rede de clientes, né, onde um dos pontos do planejamento financeiro é para falar da gestão de riscos. Bom, Pedro, primeira pergunta para você então é entender o que é essa gestão de risco, né? A gente estava até conversando mais cedo, falando que gestão de risco é muito mais do que só pensar em seguros, né? Então eu queria que você desse abordasse esse tema do que a gente vai falar, o que a gente tem que pensar quando a gente fala em gestão de risco. Legal. Então, Janser, eu acho que sim, gestão de riscos na minha opinião, eu sou muito fã dessa área do planejamento financeiro, desse pilar do planejamento, e eu acho que gestão de riscos na verdade, a base de um planejamento financeiro. Gestão de risco é você tentar medir, antecipar, identificar tudo aquilo que pode sair do esperado, fugir daquilo que está sendo esperado, né? Então, na minha opinião, vai desde você dimensionar que tipo de produto, que tipo de ativo você vai colocar na tua carteira, porque senão então a gente colocaria tudo na renda variável, na expectativa de que tudo vai dar certo, né? Certo. Mas entendendo que nem tudo vai dar certo, você vai então começar a criar conceitos e balancear essa carteira. Colchão de segurança, que já foi falado aqui no programa, tem a ver com a gestão de risco, quer dizer, eu estou desenhando um plano para 10, 20, 30 anos, mas será que eu vou conseguir estar trabalhando durante todo esse tempo? Será que eu nunca vou ficar doente? Será que ninguém na minha família nunca vai ficar doente? Quer dizer, em algum momento pode ser que eu precise de uma reserva para coisas que não estavam esperadas. E vai até os grandes riscos, coisas grandes que podem impactar esse planejamento financeiro. Então, se o colchão de segurança vai me proteger para a perda de uma renda durante 2, 3 meses, e se eu tiver um problema de saúde mais forte que me impeça de trabalhar por 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou de forma indefinida, né? Pensar num risco patrimonial, no meu carro protejo só o casco, me preocupo com produtos contra terceiros, responsabilidade civil, etc. e tal, né? Então, gestão de risco na minha opinião, resumidamente, tudo aquilo que pode fugir do nosso controle, que vai ter impacto forte, substancial dentro desse planejamento financeiro. Fernando, quer Legal. complementar? Acho legal que o Pedro comentou, é bem nessa linha mesmo, que eu também acredito que os riscos devam ser olhados, mas para a gente falar de riscos é importante também entender o que eu quero cobrir, né? Qual que é a minha necessidade? Quando a gente fala de riscos, eventualmente vem na cabeça o plano de saúde, que é uma coisa importante a ser levada em considerações, porque existem uma série de coberturas que são possíveis ou não. Eventualmente a gente pensa em seguro de vida, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, né? Outras questões, por exemplo, como o imóvel, a minha casa, o meu carro, será que está bem dimensionado? Acho que o Pedro colocou. Então, riscos é bem amplo, né? E tem a questão do investimento, que o colchão de segurança é uma das primeiras tarefas que a gente coloca aí como planejador para o nosso cliente, para começar a formar esse colchão de segurança, porque ele sim, ele tem uma relação com investimentos ali, mas ele faz muito parte desse conceito de risco. Eu costumo falar para as famílias que eu acompanho, né, que muito dificilmente num plano financeiro, né, numa projeção de tão longo prazo, vai sair tudo perfeito, vai sair tudo conforme o planejado. E é interessante pensar, já sabendo que várias coisas vão acontecer no meio do caminho, tanta gente não se protege dessas coisas, né, desses fatores. Então,
Então, eu costumo falar que situações inesperadas não são tão inesperadas assim. Sem dúvida. A gente sabe que coisas inesperadas vão acontecer. A diferença é quem se prepara para elas. Como que a gente olha antecipadamente para elas, né? Exato. Já sabe que as coisas vão acontecer no meio do caminho. Nunca o negócio sai perfeito, né? Como falou, pode acontecer problema de saúde, pode bater o carro, né? Esse é falando dos riscos mais comuns. Uhum. Mas então, falando desses fatores de risco, né, que a gente está sujeito à nossa vida, quais são os fatores que normalmente não levamos em consideração, Fernando? Eu acho que a gente, colocar um exemplo aqui, né? Esse exemplo ele ajuda bastante. Quando a gente contrata o seguro do carro, a gente pensa em proteger lá o que a gente chama de casco, né? Certo. O casco está protegido, se roubarem meu carro, eu recebo, o meu bem material eu recebo de volta através de uma indenização. Se bater o carro, o casco ali. Se bater o carro, o meu carro está de alguma forma protegido ali. Mas a gente às vezes esquece de que nós podemos causar um prejuízo a alguém, né? E existe modalidade dentro do seguro do carro, por exemplo, para você proteger essa responsabilidade civil que você vai ter por um dano material para uma outra pessoa, num evento acidental, isso pode acontecer, um dano corporal para essa pessoa, né? Até para o passageiro que está dentro do carro. Então isso dá para você cobrir, conversando, por exemplo, com o corretor de seguros, você chega à conclusão de que você precisa olhar para isso. Eu acho, inclusive, que esse tipo de proteção, por exemplo, para carro, é bastante, às vezes até mais importante do que o próprio casco do veículo, porque isso pode chegar no seu próprio patrimônio. Imagina você ter que pagar os custos materiais de alguém aí. E outra coisa, o seu carro, você sabe quanto custa, então você está protegendo. O carro que você vai bater, você não sabe qual que é. Né? Pode ser uma Ferrari, e aí? Não, hoje eu brinco, eu já falei isso algumas vezes com o Pedro, que hoje qualquer carro que você vê na rua aí brincando chega a 100 mil reais. Né? Se eu quiser estar protegido em relação a isso, eu preciso começar a pensar como que eu me protejo, qual que é a característica desse produto que vai me ajudar. Ali dentro do seguro do carro tem isso. Pedro, além desse fator de pensar na responsabilidade civil, né, você causar um impacto para uma pessoa, um fator de risco realmente importante, quais outros fatores ali as pessoas não levam em consideração? Acho que o brasileiro ainda leva muito pouco em consideração diversos riscos, né? Em linhas gerais, a gente está mais acostumado a olhar para os fatores de riscos que estão relacionados ao patrimônio, né? Então, às vezes, o seguro do carro não está dimensionado da forma ideal, mas acho que hoje a grande maioria tem seguro do carro. Muita gente já começa a fazer o seguro da residência, do patrimônio, nem que seja de forma embutida dentro de um financiamento imobiliário. Mas o principal risco, e que ainda é muito negligenciado, é relacionado ao fator vida, né? Lembrando que vida não é morte, vida é vida. Enquanto estou vivo, que tipo de risco eu posso enfrentar que vai abalar o meu patrimônio, vai às vezes impedir o sucesso de um planejamento financeiro. Então isso ainda é muito negligenciado no Brasil. Então a gente está falando de doença grave, de incapacidade de geração de renda temporária ou definitiva por invalidez, etc. Esse é um risco ainda muito negligenciado, tá? São poucos os brasileiros que têm de fato um bom seguro de vida e um bom seguro de vida dimensionado da maneira correta. Riscos profissionais ainda é uma coisa muito rara no Brasil ainda, né? Então, por exemplo, um risco de um médico cometer um deslize profissional. Isso, de novo, pode chegar no patrimônio dele. Um advogado pode tomar atitudes dentro do trabalho dele que impactam financeiramente o cliente dele. Enfim, esses acho que são dois pontos muito importantes que podem abalar definitivamente o patrimônio e a execução de um planejamento financeiro, e são temas relativamente simples da gente abordar e perceber, né? Se a gente for falar de um risco muito específico, vamos supor o risco do meu cachorro morder o vizinho e o vizinho me processar. Uhum. É difícil isso de acontecer, né? Talvez a gente não vá dar muita ênfase nesse tipo de coisa. Agora, se eu estou preocupado em bater o carro, com certeza se eu bati o carro, sou eu que estou dirigindo, eu deveria estar mais preocupado com a minha saúde do que com o meu carro. Não vale 100 mil ainda, tá, Fernando? Mas deveria estar mais preocupado com a minha saúde do que com o valor do meu carro. Ótimo.
A gente está falando aqui sobre planejamento financeiro, então, e a questão de gestão de risco no planejamento financeiro, ou seja, você está preparado para situações inesperadas, porque muitas vezes, quando a gente negligencia esses fatores de risco, atrapalha de vez todo o planejamento financeiro que a gente possa ter, né? Então, se você tem uma dúvida, está acompanhando a gente pelo chat, quiser mandar alguma dúvida, estou lendo aqui as perguntas e posso repassar também para o Fernando e para o Pedro. Pedro, esses fatores de risco dependem da profissão da pessoa, e aí a gente, né, já consegue imaginar dois grandes blocos. A pessoa que é um empregado, um CLT e um autônomo, né? Os fatores de risco ali que cada um está envolvido mudam, e isso também muda para a decisão de como gerenciar esse risco? Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, primeiro, um profissional sob o regime CLT, se a gente for pensar naquele risco que comprometeria o colchão de segurança, quer dizer, uma interrupção na geração de renda por uma demissão, por exemplo, ele tem ali pelo menos o seguro-desemprego, de repente a verba da rescisão dele. Então, esse regime de contratação dele é relevante para a gente dimensionar alguns riscos. Se ele é um autônomo, ele pode se sentir até mais protegido em relação a essa demissão, esse risco de demissão, porque na verdade ele não vai se mandar embora, né? Mas ele pode ter uma diminuição no faturamento dele, nas vendas dele, enfim, na geração de renda dele. Mas ainda sobre a profissão, né? Se ele for um policial militar, se ele for um bombeiro, se ele for um piloto de Fórmula 1, tudo isso vai influenciar em riscos que ele vai se expor mais ou menos, e obviamente isso vai trazer influência. Às vezes, mais do que às vezes até a profissão, às vezes o hobby do planejado vai influenciar. Se ele gosta de escalar o Everest, com certeza isso é um fator de risco, né? Então a profissão, os hábitos, o histórico de saúde, tudo aquilo que compõe, que constrói a pessoa é fator relevante para a gente dimensionar que riscos ela está mais exposta, que riscos são mais relevantes para a gente pensar em alternativas de proteção. Então, vamos lá, fazendo um caso prático aqui, Fernando, vamos considerar um médico, né? Uhum. Como ficaria no caso dele? Um médico, o que você enxerga que são os fatores de risco principais para um médico? E aí não só pensar nele como médico, mas também como homem de família, né? Uhum. Quais são os fatores de risco que um médico teria que já ter consciência e muitas vezes pensar numa proteção para o caso dele? Tá, legal. Acho que tem uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina que mostra que tem cada vez mais aumentado os processos judiciais envolvendo erros e omissões de médicos, né? Isso tem acontecido muito no Brasil, isso acontece bastante lá fora, é quase que 100% certo que você vai, nos Estados Unidos, por exemplo, é quase 100% certo que um médico vai ser processado de alguma maneira, né? Então existem seguros para você proteger essa questão de responsabilidade civil sobre um determinado erro e uma omissão que é próprio da característica da profissão daquele médico, dependendo do que ele faz. Mas quando você fala, por exemplo, da família, vamos supor que esse médico seja o principal gerador de renda para a família. Certo. Né? E se eventualmente ele não estiver mais aqui ou não estiver mais apto a gerar renda, existe uma forma, existe uma maneira de calcular uma determinada indenização que vá suprir as necessidades daquela família por um tempo certo, ou vitaliciamente, de alguma forma manter a renda daquela família de forma intacta. Outra questão é qual que é a atividade daquele médico, né? Se, por exemplo, ele é um cirurgião, né, e a mão dele é o ofício dele, existem formas de você avaliar especificamente aquele órgão do corpo. A gente está falando aqui de uma questão mais técnica específica, mas que é importante. Claro. Né? E que isso, de fato, a geração de renda daquele indivíduo depende do ofício dele. Então, ele tem que tomar mais cuidado ou avaliar melhor essa antecipação do risco sobre aquela atividade. É a minha mão que gera a minha receita, então devo proteger melhor a minha mão, por exemplo. Uhum. Pedro, só para completar, acho que o Alarcon já colocou tudo o que precisa, mas para dar um outro exemplo, né? Esse mesmo médico,
às vezes jogando futebol, quer dizer, aquela brincadeira do final de semana, rompeu o ligamento dessa mão boa, que é a mão que ele usa para fazer a cirurgia ou o exame, né? Então, sei lá, se ele ficar 3, 4 meses, de repente, impedido de exercer aquela profissão, isso vai ter algum impacto. Talvez o colchão de segurança dele seja consumido, talvez isso estrague um pouquinho mais a realização de algum projeto, né? Então, de novo, precisamos entender muito quem é a pessoa e a que riscos ela tá exposta. Para tudo existe uma solução, nem que a solução seja poupar um pouquinho mais para fazer patrimônio e se proteger disso. É interessante que, dependendo do dia a dia da pessoa, né, da rotina dela, você chegou a falar do hobby, né, Pedro? Tudo isso já leva a fatores de risco e que também levam a soluções para proteger a esses fatores. Então, Pedro, pensando agora, a gente falou do médico, que é bem aquela característica do autônomo, que depende ali do seu dia a dia na profissão. Falando agora de um funcionário de uma empresa, né? Como ficaria para um funcionário CLT, trabalha ali 40, 44 horas semanais? Como é que ficaria? Quais seriam os principais fatores de risco para esse funcionário pensar, se conscientizar? Bom, vamos pensar então esse CLT, de novo num caso concreto, um caso prático, usar aquele perfil do pai de família, uma esposa que contribui, mas ele ainda é a maior fonte de renda da família, tem lá 2 filhos pequenos, né? Vamos pensar num risco grande de impacto definitivo e que a gente consegue proteger. É o risco dele sofrer uma invalidez ou uma morte precoce, tá? Não é o natural da vida, o ideal é que a gente tenha tempo de estragar os netos, mas a gente tem que pensar que essas coisas podem acontecer. Sim. Então, ele como CLT precisa dar uma olhada lá nos benefícios da empresa dele, às vezes já tem até um seguro de vida, normalmente é muito comum a pessoa falar, eu tenho, aí quando a gente pergunta de qual é o capital segurado que você tem à disposição, ele não sabe, ou seja, não está dando a importância devida, né? Então, acho que uma coisa importante é olhar para esse risco grande, quer dizer, se eu parar de gerar renda e continuar aqui, mas sem condições de gerar renda, ou se eu não estiver mais aqui, como é que eu ou os meus dependentes vão continuar sobrevivendo, vão continuar executando aquele plano que a gente traçou, né? Esquecer que os planos vão continuar, as crianças vão continuar querendo estudar, vão ter seus sonhos. Então, como é que eu me protejo disso? Para isso existe um produto chamado seguro de vida. É importante que as pessoas olhem para esse produto sem o preconceito, sem aquela coisa tétrica da morte, que né? só faz seguro de vida, né? Pensando na morte, né? Já pensando que vai morrer. Na verdade é o contrário, isso né? atrai coisa ruim, né? Mas olhar para isso de uma maneira fria e entender que se você conseguir dimensionar isso e proteger isso, tua vida vai ficar mais tranquila, mais em paz para continuar construindo o teu patrimônio para chegar lá e estragar os netos. Tá. Vocês falaram bastante de colchão de segurança, né? E a gente já teve a oportunidade de falar sobre esse colchão de segurança em outros programas, que é aquele dinheiro que você deixa reservado num investimento de alta liquidez, né? Que você pode ir lá pegar rapidamente para justamente situações inesperadas. Mas, Alarcon, qual que seria esse tamanho para esse colchão de segurança ideal? Como é que a gente tem que dimensionar? Vamos então entrar um pouco mais profundamente nesse tema para como que eu dimensiono esse colchão de segurança ideal para mim? Tá, legal. Eu vou só fazer um adendo aqui na nossa conversa sobre o colchão de segurança. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente deveria olhar de 3 caixinhas fundamentais. A primeira é o colchão de segurança, a segunda são os meus projetos que eu tenho daqui a algum tempo. Você pode olhar, por exemplo, daqui a 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos. E lá na frente eu quero ter independência financeira. A gente às vezes coloca o nome de aposentadoria, eu não gosto muito do nome, mas independência financeira é um nome legal. Então a gente deveria pensar nos nossos investimentos, pelo menos separados dessas 3 caixinhas. Mas falando especificamente do colchão de segurança, que é a primeira a ser formada, inclusive, é a prioritária a ser formada, vai variar muito
de acordo com a previsibilidade de receita que o indivíduo tem. Por exemplo, um autônomo tem altos e baixos. Né? Um funcionário público, eu já falei isso em outra oportunidade, ele tem ali pingando todo mês. Então vamos concordar aqui que essa medida de colchão de segurança vai ser diferente de um para o outro. Né? O que é a minha renda, o que é a minha despesa fixa da minha casa? O que eu não posso deixar de pagar nunca? Né? Então vamos somar isso daí, vamos dar uma avaliada qual que é o tamanho desse mês, esse um mês, e aí vamos multiplicar isso por um tempo que eu quero estar seguro. Por exemplo, uma pessoa que tem uma previsibilidade de receita poderia ter 3 meses, um autônomo de 6 a 12, eventualmente até mais do que isso. Né? Que aí já começa a fugir um pouquinho, porque você dá um pouco menos de espaço, você está deixando muito dinheiro líquido e não olhando para as outras 2 caixinhas. Mas a gente tem que olhar por esse prisma de quais são as minhas despesas que eu não posso deixar de pagar. E entrariam quais aí, por exemplo? Por exemplo, despesas de supermercado, aluguel, né? Aluguel, transporte, itens de saúde, por exemplo, meu próprio seguro de vida não deveria parar de pagar. Né? Então são despesas que a gente deve considerar num colchão de segurança. Itens de lazer, por exemplo, dá para dar uma segurada e daqui a pouco a gente retoma a vida social, enfim. Mas essas despesas fixas a gente tem que mensurar elas numa caixinha e multiplicar por um fator aí que a gente ache justo de acordo com a nossa previsibilidade de receita. Então, por exemplo, eu gasto nas despesas fixas, como você chamou, R$5.000 por mês. Uhum. E aí incluir tudo isso, né? Supermercado, aluguel, o mínimo para minha sobrevivência. Despesa básica. Despesa básica. Então, primeiro, eu preciso saber quanto que é esse número. Já fiz essa conta, né? Acho que a primeira coisa... Legal é que quem está assistindo aí já fez a conta, faça. É entender que precisa ter essa conta, precisa ter um controle mínimo para saber quanto que é esse número. Exato. Então, se o meu número é R$5.000 e eu sou um funcionário de uma grande empresa e tudo mais, então minha segurança talvez ali seria de uns 15 mil ou 30 mil reais. De 3 a 6 meses aí que a gente está falando. Sabendo que eu posso... Depende, eu tenho família, né? Esse é um componente importante. Eu tenho outros dependentes financeiros, às vezes a pessoa tem mais de uma família para lidar. Né? Não estou falando de segunda família, estou querendo dizer que pai e mãe que dependa, tio, tia que depende. Né? E aí você, por exemplo, multiplica por um número, até porque se você ficar desempregado, e aí o desemprego acho que é um fator de risco que está muito relevante, né, nos tempos de hoje. Sem dúvida. No cenário de hoje. Você realmente ficar desempregado e ter um colchão de segurança para em 6 meses você conseguir uma realocação, eu acho que é uma forma inteligente de você ali ficar tranquilo acontecendo um fator inesperado. Isso é gerenciamento de risco. Do ponto de vista de planejamento. Talvez um funcionário público, como você citou de exemplo, não precise de 6 meses, talvez possa ser os 3 meses. Uns 3 meses, exato. Porque a questão da segurança no trabalho é maior. Um autônomo, né, Pedro, que tem muitos altos e baixos, poderia precisar de uns 12 meses ali, porque, e aí você falou de uma coisa interessante, ele depende ali do trabalho dele, um médico, como vocês falaram, se ele fica de cama, fica doente, não vai conseguir gerar retorno, ele precisa ter um colchão maior para justamente se preparar para essas situações. Sim, é importante. Perfeito. Acho que é legal até colocar aqui que acho que dependendo do estado onde eu moro, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, talvez 3 meses seja insuficiente para o funcionário público de lá. Então tem que olhar para pelo menos uns 6. Já vale a pena, sério, vale a pena avaliar. Está mudando algumas coisas aqui no meu cenário. Eu posso ter que receber as minhas receitas parceladas. E aí mostra que esses riscos estão mais perto do que a gente imagina. Exatamente. Só um complemento até que me ocorreu agora, a gente estava falando assim, a gente precisa então juntar lá de 3 a 6 meses, 3 a 12 meses, dependendo das características aí de cada um, né, para compor esse colchão de segurança. E enquanto eu estou compondo o colchão de segurança, o que eu faço? Né? Então, de novo, lá o médico, ele entende que como autônomo ele precisaria ter lá seus 12 meses de colchão de segurança, e ele tem lá um padrão de vida de 7, 8, 10 mil reais para facilitar a conta, que é escola, supermercado, aluguel e etc. Ele precisaria ter 120 mil numa fonte bastante líquida. E ele ainda não tem. Como é que ele faz? Então existem soluções de seguro que protegem a geração de renda dele
do risco, por exemplo, de romper o ligamento jogando futebol, tá? Ou seja, o seguro vai pagar para ele, enquanto ele estiver incapaz de trabalhar, vai pagar aquela renda que ele precisa para continuar trabalhando. A hora que ele conseguir juntar os tais 12 meses, de repente ele pode se ver livre de pagar esse produto. E aí, Pedro, legal isso que você falou, porque a gente tem normalmente o INSS, né? Então, o INSS pode ser tratado como um seguro? Bom, eu vou dizer para você que ele deve ser encarado como seguro, né? Se a gente for olhar lá na origem, ele é um seguro. É um seguro que te cobre dos riscos de, por exemplo, invalidez e do risco de você viver muito, né? Que tecnicamente esse é o risco que a gente se preocupa. Se eu sobreviver à minha fase produtiva, né? Então chegar na fase onde eu deveria estar independente financeiramente, mas eu não estiver independente financeiro, como é que eu vou sobreviver? Então aí aparece de novo esse INSS, que deve sim ser encarado como seguro, porque se você está sob o regime CLT ou se você contribui de forma individual, como autônomo, ele funciona bem como um seguro. Dependendo da renda do planejado, pode ser inclusive suficiente para uma família que tenha um padrão que ganha 5 e pouco, estão contribuindo pelo teto. Uma contribuição do teto do INSS hoje num evento invalidez cobre o atual padrão de vida. Pode não cobrir a projeção de melhoria de vida que aquela família gostaria de ter, mas ela vai cobrir o patrimônio inicial. Então, essencialmente, tem que se considerar o INSS como um seguro e talvez ele não seja suficiente para cobrir a longevidade, o planejamento da aposentadoria. Mas como seguro, sem dúvida, é fator importante. Perfeito. O Noix, aqui no site, no chat, ele fez uma pergunta, é o seguinte: boa tarde, tenho uma previdência nos moldes antigos, benefício definido, onde posso encontrar uma assessoria para entender melhor o contrato, as tabelas, etc. Olha, Noix, sai um pouco do tema do programa de hoje, então o que eu convido você, que a gente já tem falado nos outros programas, é entrar no site qifinanceiro.com.br. Lá você entra em contato com a gente está oferecendo uma clínica financeira gratuita, que vai poder entrar nas suas particularidades, entender o que está acontecendo na sua vida e fazer um check-up geral dessa vida financeira. Tá? Vamos se concentrar aqui nesse tema de hoje, que é a questão de gerenciamento de risco. Aqui eu acho que a gente vai ter até um programa específico para falar de previdência privada, que eu acho que vai ser bem bacana. Mais uma pergunta aqui, Fernando. Não tenho dependentes. Preciso pensar em um seguro de vida? Né? Porque é muito comum a pessoa só começar a pensar em seguro de vida quando nasceu o primeiro filho, quando aí ela percebe que realmente tem alguém que depende dela. Mas e um jovem solteiro que já começou a sua carreira de trabalho, está ali com seus 25, 30 anos, ainda não casou, não tem filho? Esse caso, ele deveria pensar já num seguro de vida? Sim, deve sempre pensar num seguro de vida, mas a característica do seguro de vida desse indivíduo vai ser um pouco diferente. Ele não vai estar procurando uma cobertura de morte, por exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Se a pessoa não estiver mais aqui, os pais, eventualmente, não vão precisar da vida financeira daquela pessoa, não vai impactar a vida financeira dos pais. Mas se ele não estiver mais apto a gerar renda, uma pessoa começando a vida profissional, ela tem muito dinheiro para ganhar ainda, tem muito a fazer. Né? Acho que quando a gente avalia uma hipótese de uma invalidez indesejada no meio do caminho, precisa pensar. Acho que precisa pensar. Como o Pedro colocou, se eu venho de um regime CLT, por exemplo, que acredito que muitas pessoas se enquadram nesse regime, falando especificamente dele, talvez o INSS resolva, né? Mas aí eu preciso ver qual que seria essa cobertura do INSS. O que ultrapassar essa cobertura que viria naturalmente do INSS precisa ser contratado através de seguro de vida complementar. Né? E aí precisa fazer uma conta para saber o que basicamente eu deveria me manter. Vamos supor que aquela avaliação fria que o Pedro pediu. Né? É importante avaliar, será que eu posso ter um custo adicional com enfermaria, por exemplo?
né? Como é que eu vou pagar isso aqui? Será que eu não vou impactar a vida financeira de outras pessoas ao meu redor? Então vale sim bastante a pena pensar nessa hipótese de uma invalidez e aí olhar para a característica dos produtos que tecnicamente vão resolver isso. Eu acho que isso é interessante porque seguro de vida vem na cabeça a questão de você morrer, né, Exato, Pedro? Mas eu acho que até você poderia dar um overview aí do que é esse produto seguro de vida, porque não é a única proteção não é só para a morte, né? Isso acho que é uma coisa que tem que ficar muito claro para a gente, né? Seguro de morte é diferente de seguro de vida. Então, numa apólice de seguro de vida, normalmente você vai ter ali 6, 7 coberturas, onde uma delas é a morte. Então, você vai ter a cobertura para invalidez parcial, cobertura para invalidez total, cobertura de doença grave, ou seja, a incapacidade temporária. Ou seja, você pode compor essa apólice com riscos que de repente são mais característicos para a tua fase de vida. Por exemplo, nesse exemplo aí do Alarcon, vou imaginar que o sujeito não tem dependentes financeiros. Os pais estão não estão super tranquilos, mas vivem a vida de forma bastante correta. Mas então esse filho, que hoje não tem dependentes, nem depende dos pais, tem uma doença muito séria. O plano de saúde, se ele tem, vai cobrir o gasto com o médico, o gasto com o hospital, mas provavelmente não vai cobrir os remédios, pelo menos não depois vamos dizer, da alta, né? E não vai cobrir o condomínio dele, não vai cobrir o supermercado dele, enquanto ele estiver tentando se recuperar e com a produtividade dele mais baixa, tá certo? Será que isso pode impactar o planejamento financeiro dos pais dele? Claro. Aí será que é justo, então, meu pai, que fez a lição de casa dele e me entregou um belo profissional para o mercado, agora vai ter que me trazer de volta para casa e começar a me bancar de novo? Então, mesmo você não tendo, então, ninguém à sua volta, você não tem ninguém que dependa de você, nem ninguém em cima que possa te ajudar. Então, acho que aí fica mais evidente que você precisa de algum tipo de colaboração para uma situação onde você não consiga gerar renda e aí não tem nem ninguém para baixo e ninguém para cima para te ajudar. Então, é comum a gente pensar no seguro de vida como morte. Se eu não tenho dependentes, financeiramente não há impacto à minha morte, mas o problema nunca é, financeiramente, a morte é o menor dos problemas. O problema é você ficar aqui e necessitando de ajuda, de auxílio, de amparo financeiro, e que precisa continuar vivendo, só não consegue mais gerar renda, ou pelo menos não gera mais a renda para manter um padrão que você considera razoável. Legal. Agora, Pedro, se eu já tenho seguro de vida, como eu sei se ele é bom ou se é realmente suficiente? Então vamos lá. Vamos olhar primeiro o aspecto do bom, né? Vamos olhar para a questão técnica desse produto e depois se ele tem um tamanho suficiente, se ele está bem dimensionado. Tecnicamente, Janser, eu acho que a gente poderia ficar aqui meia hora falando só disso, mas vamos dar um ponto que eu acho que é fundamental. Quando você faz um seguro, você está preocupado em proteger algo. No seguro de vida, você está protegendo a tua capacidade de geração de renda ou, por exemplo, um projeto que é a educação dos meus filhos. Okay. Então, eu, por exemplo, tenho uma menina de 2 anos e um menino de 4. Na minha cabeça, eu preciso carregar essa educação deles por mais uns 20 e poucos anos, até a minha pequena ter seus 24, estar formada e em condições de seguir a vida sozinha. Se eu fizer uma apólice de seguro mais comum do mercado, que é válida por 1 ano, eu, em tese, não estou protegendo nada. Porque imagina se eu não conseguir renovar essa apólice daqui a 1 ano, a minha pequena está com 3. E o que eu faço daqui para frente se eu não tenho mais condições de renovar essa apólice? E aí, para ficar claro, por que eu talvez não consiga renovar essa apólice? Qualquer fator de risco da minha pessoa que seja alterado, uma condição de saúde, por exemplo, começa a aparecer, acreditem ou não, a saúde da gente só tende a piorar. Então eu, quando era mais jovem, não tinha nada. Eu ia no médico e ficava super feliz que eu não tinha nada. Hoje em dia o meu colesterol já não é o mesmo, já apareceu a pressão alta, um dia pode aparecer alguma outra coisa. Uma pessoa que tenha um fator de risco como diabetes vai ter dificuldade de aprovar um seguro de vida.
Então, se a me aparecer uma diabetes daqui a 10, eu ainda estou me sentindo com necessidade de ter seguro por mais 10, 12. E eu talvez não tenha condições de renovar uma apólice. Então, olha para a tua apólice e veja se ela tem vigência suficiente para proteger aquilo que você quer proteger. Então, se você tem uma renovação anual, cuidado, não é tecnicamente um bom produto. Você precisaria ter, se você quer proteger 20 anos, ter um produto que começa hoje e se encerra daqui a 20 anos. Sem a possibilidade da seguradora cancelar de forma unilateral esse produto. Ou não querer renovar. Ou não querer renovar simplesmente porque mudou a estratégia do produto, enfim. Tá? Se você tem um produto anual, a seguradora tem o direito de não renovar a apólice sem grandes justificativas. E hoje a maioria dos seguros comercializados são anuais? A imensa maioria é anual, é igual ao do carro, você renova todo ano. Às vezes vem aquela história da renovação automática, mas aí a gente teria que entrar em legislação e fazer a pessoa entender que a obrigação é do segurado de avisar a seguradora que houve uma mudança nos fatores de risco, para dar o direito da seguradora a reavaliar aquela condição. Você vai renovando aquilo de forma automática, sem se dar conta disso. Uma hora aparece o fator de risco que daria a chance da seguradora cancelar o produto, mas ela vai renovando, você não avisou, uma hora isso pode virar um questionamento para renovação ou para o pagamento desse benefício. Tá? Agora, olhando para de que tamanho deveria ser, vai ser uma conta parecida com o colchão de segurança, onde você vai determinar o que é que você quer proteger. Então, por exemplo, quero proteger a educação dos meus filhos, quanto custa essa educação, até quando ela vai? Quero proteger, além da educação, o inglês, o supermercado, quero que continuem indo para o clube. Enfim, você vai dimensionar tudo aquilo que você quer que a apólice cubra na tua interrupção de trabalho. E pelo prazo, como você falou, pelo prazo que você quer garantir. Vigência você pode escolher pagar o inglês por mais 5 anos, mas a educação por 25. A renda vou garantir até 18 ou 20 e poucos anos também. Enfim, você vai dimensionando os riscos e garantindo. Você pode fazer uma apólice enorme para proteger tudo isso, ou apólices independentes para cada tipo de risco que você quer garantir, com estratégias diferentes, etc. Perfeito. Jansen, eu queria complementar com uma questão aqui. O tamanho da apólice, ela é importante nesse prisma, mas vamos supor aqui que o sujeito que fez uma apólice, antes dele fazer essa apólice, ele também tem que, dentro do prisma de planejamento financeiro dele, ele tem que avaliar ali que ele vai continuar guardando dinheiro. Pode ser que em um dado momento ele já chegou num nível de patrimônio que é um conceito que a gente chama de autossegurável. Ele já está autossegurável para, por exemplo, garantir a educação dos filhos. Então pode ser que aquele seguro tenha um determinado tamanho e aí vai influenciar o prazo de vigência, né? Por exemplo, às vezes se eu não vou chegar nunca lá, e a minha condição já é sabida de que eu nunca vou chegar nesse valor aí de autossegurável, pode ser que eu precise de um seguro vitalício, né? O que impacta no valor do prêmio, que é o quanto custa, né? Então essas informações são levadas em consideração por um profissional na hora de avaliar esse todo, né? Então não tem uma solução que fecha para todo mundo. Depende de conta, depende de situação de risco, de estado de saúde. Às vezes, previamente, você já sabe que o indivíduo não vai conseguir levar para frente um processo dentro de uma seguradora, né, com um produto tecnicamente bom, como o Pedro comentou. Então, são vários fatores que encerram o assunto riscos. Então, precisa estar bem dimensionado. Eu acho que isso é até interessante, porque quem trabalha dentro de uma empresa pensa assim, eu já tenho seguro de vida porque a empresa tem o seguro de vida. Essa pessoa deveria contratar um complemento, Fernando, ou seja, ver se aquele seguro é realmente suficiente dentro dessa conta que você acabou de falar? Ela precisa... Pode não ser suficiente? Pode não ser suficiente, é como o Pedro estava comentando aqui. Às vezes você pergunta ali, é muito comum, num primeiro bate-papo com uma pessoa sobre esse assunto, planejador financeiro ali, ou quem está dimensionando o seguro, avaliar isso, né? Você tem seguro de vida? Tenho, da empresa. Geralmente, esses seguros de vida são seguros de vida em grupo, tem uma pólice mestra lá que entra um monte de pessoas embaixo.
Quer dizer, a seguradora está olhando para um risco médio ali de todo mundo, né? Agora, se eu quero uma coisa específica para mim, eu preciso ter calculado qual que é o tamanho disso aqui, né? Qual que é o tamanho dessa proteção que eu quero ter, por exemplo, para os meus filhos, né? Esse prazo de vigência. E aí vai entrando a estratégia, né? De vários produtos, de vários tamanhos, em tempos específicos, né? Eventualmente, eu posso utilizar o seguro de vida como uma ferramenta de sucessão. Eu quero mandar liquidez para a minha família no processo de inventário. Então, eu posso avaliar desse ponto de vista também, né? Porque o seguro de vida ele é considerado um produto, além, tem outros também, mas é um produto que pode ser muito, se bem utilizado, num processo de sucessão, né? Você já previamente sabendo que vai ter custas de passar um patrimônio, o bastão para outra pessoa, tem custas aí no meio, tem honorário advocatício, tem impostos, então isso daí vai precisar estar bem dimensionado, né? Legal. Pedro, muita gente também pergunta ou acha que o plano de saúde já é suficiente. Plano de saúde e seguro saúde ou seguro de vida, como é que eles se complementam? O plano de saúde já é suficiente para eu ter ou não? Como é que é essa brincadeira? Como é que eu tenho que me proteger ali desses dois lados? Legal. Bom, plano de saúde primeiro tem que ter, né? Não vamos deixar isso como ponto pacífico. O seguro de vida, apesar de em alguns desenhos, por exemplo, a gente falar de doenças graves, eles são coisas totalmente complementares. Então, de novo, o plano de saúde vai bancar lá o médico e o hospital. Mas se você quiser, por exemplo, acessar um tipo de tratamento experimental e que não está acessível no teu plano de saúde, ou de repente o teu plano de saúde cobre hospitais aqui no Brasil, mas você tem um problema X que você precisaria se tratar nos Estados Unidos, será que o teu plano de saúde vai cobrir? Se você ficar muito tempo afastado por esse problema de saúde, o plano de saúde não vai pagar o teu condomínio, não vai pagar o teu aluguel. Então são coisas de fato complementares, né? Seguro de saúde você tem que ter, mas vou te dar um exemplo pessoal de novo, né? Eu sempre briguei em casa que a gente tinha que usar a rede credenciada do plano de saúde. Já que eu pago aquele plano de saúde, eu quero utilizá-lo da melhor forma possível. E quando começaram a chegar os filhos, eu percebi que o pediatra eu não conseguia usar o do plano, né? Uma característica nossa, a gente sentia que o profissional do plano de saúde recebe lá uma verba pequena do plano e ele não se sentia confortável de dar o telefone celular dele. E com criança pequena, às vezes o que a gente mais quer é o celular do médico, para poder ligar lá de madrugada e falar, meu filho está tossindo, está com febre, e ouvir ele te dizer para dar um remédio qualquer. Então um dia a gente se perguntou em casa, se a gente não consegue utilizar o plano de saúde na hora do pediatra, e o pediatra a gente precisa ir lá pagar cada mês ou cada 3 meses uma consulta particular, será que diante de um problema realmente sério, eu vou me limitar à rede credenciada ou ao reembolso que eu contratei no plano de saúde? Certo. Né? Então, de novo assim, às vezes a gente está muito bem coberto para os pequenos riscos, mas de forma insuficiente para os grandes riscos. E esses grandes riscos é que vão cair fundo no nosso planejamento financeiro. Aí, de novo, de repente, é o filho que não tem um plano de saúde muito bom, afinal de contas ele é novo, não tem dependentes, né? Está na flor da idade, então ele não vai ter grandes problemas de saúde. E aí, de repente, ele tem esse problema de saúde, ele impacta o dele e o da família dele. Porque o pai vai comer a poupança que ele fez para a sua aposentadoria para ajudar o filho. Então, eu acho que assim, além de precisar ter, Janser, é importante a gente também entender que existe uma relação entre se uma pessoa com 95 anos tiver um câncer, o impacto financeiro tende a ser muito pequeno, porque é o natural da vida. Em tese já está se esperando que alguma coisa vá acontecer. Mas se um moleque de 19, 20 anos tiver um câncer, o impacto financeiro é muito grande para ele e para a família toda dele. Então, o plano de saúde serve para uma coisa, o seguro de vida serve para outra coisa, e se você puder dimensionar, entender isso e contar com todas as proteções que existem, o teu plano vai estar mais bem asfaltado. Uhum. Legal. Agora, eu lembro, Pedro, a gente estava conversando sobre, naquela hora que você falou
do seguro de vida renovável a cada ano, né, essas apólices que são anuais, você falou que a gente tem que avisar quando muda algum fator de risco, né? Então vamos supor que eu comecei a praticar um esporte de risco. Fui lá e pulei de paraquedas, gostei, como uma vez só, e comecei a fazer disso um hobby mesmo, né? Como que eu devo tratar isso? Devo avisar o meu seguro de vida? Isso muda de acordo com a minha vida, meus novos hábitos, minhas novas atividades mudando, eu tenho que avisar a seguradora? Tem que avisar, e é bom também deixar claro que essa obrigação a gente tem por Código Civil e não só por regulamento interno de qualquer produto de seguro, tá? É uma questão de legislação. A gente tem que avisar, cabe a nós avisar a seguradora que houve uma mudança no fator de risco. Então tem sim que avisar, e a maneira é simplesmente entrar em contato com o teu corretor ou diretamente com o canal de atendimento ao cliente da seguradora e avisar, olha, existe este fator que daqui para frente vai impactar o meu risco e eu quero deixar isso claro, né? Quero fazer constar isso de qualquer jeito. Então, tem que fazer, e é na hora que você fizer, a tendência é que a seguradora diga, então, muito obrigado pela informação, mas daqui para frente o teu seguro ou vai ficar mais caro ou eu simplesmente não o renovo. Não quero mais. Né? E aí a gente volta naquela questão, se eu estou fazendo um seguro para proteger a educação dos meus filhos, eu não posso correr o risco de perder o direito de ter seguro num determinado momento. Se você faz um seguro de longa vigência, a seguradora avalia o risco nessa data inicial e ela tem que abrir mão de rever esse risco ao longo do prazo de vigência dessa apólice. Certo. E é essa característica que torna o produto tecnicamente melhor. Mas se realmente eu começo a praticar um esporte e a seguradora não quer mais renovar o meu seguro, eu tenho que ter a consciência de que eu tenho que me proteger de outra forma, talvez com um colchão de segurança ainda maior, enfim, um patrimônio em investimentos grande, para justamente compensar essa falta que faria receber um seguro numa eventualidade, né? Acho que tem um aspecto que eu queria só comentar, acho que até foge um pouco aqui. Imagina que eu tenho seguro de vida numa seguradora A. Eu posso fazer mais de um se eu quiser. A grande diferença é que eu tenho que avisar a B, seguradora B, que eu já tenho um seguro em A. Tá, na seguradora A, para que elas saibam. É necessário você avisá-las. Tá. Porque isso é uma boa prática para que elas saibam que já existe um risco ali que foi definido de algum momento, em algum instante. Legal. Então é bem importante isso. Tá, eu acho que a gente abrangeu bastante coisa do seguro de vida, né? Mas agora, falando dos seguros mais conhecidos, Fernando, como de carro, por exemplo, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter no meu seguro de carro? Que é um seguro, talvez, vocês tenham estatística, talvez o seguro que o brasileiro está mais acostumado, que a maior parcela dos brasileiros faz, né? Mas quais são os pontos de atenção para quem tem um seguro de carro, que tem que olhar ali na apólice para ver se está realmente protegido? Tá, acho que é importante. O seguro do carro é ponto pacífico, acho que todo mundo que tem carro pensa em ter, pelo menos, né? Faço o seguro de carro, mas nunca pensei no seguro de vida, né? Mas é legal aqui que a gente está trazendo um outro conceito para as pessoas avaliarem. É importante sim ver o tamanho da proteção desse casco, o prêmio, que é o custo, prêmio é o custo do seguro, né? Qual que é a relação do tamanho desse prêmio quanto custa o meu carro? Né? Eventualmente eu posso abrir mão e falar, não vou pagar... assumir o risco? Assumir o risco, mas eu posso me proteger, por exemplo, eu não quero proteger o meu casco, eu quero proteger um evento que eu possa causar a outros. Eu bato nessa tecla aqui que eu acho que é importante, que é o seguro com responsabilidade civil facultativa veicular, o RCFV. Conversar com o corretor de seguros ali na hora de avaliar isso aí. Porque esse é um seguro, é uma modalidade do seguro que está dentro ali do seguro do veículo, que de fato pode ajudar você a impedir que um litígio
ou que uma responsabilidade que eu tenha que arcar nos custos de alguém, num evento de bati o carro, machuquei uma pessoa e quebrei o carro daquela pessoa, eu preciso cobrir aquilo ali, né? O DPVAT cobre alguma coisa ali, e aí eu preciso ter uma cobertura extra para fazer valer isso. A cobertura do casco não faz isso, né? Precisa de um seguro à parte de responsabilidade civil para o famoso seguro contra terceiros. O pessoal conhece como seguro contra terceiros, vale a pena olhar para isso. Também tem, de uma outra forma, tem o APP, que é do passageiro, né, em que eu protejo de morte, invalidez, uma pessoa que esteja dentro do meu carro, mas se ela já tiver um seguro de vida, já está bem dimensionado, vamos colocar aqui. Mas acho bastante importante olhar para a responsabilidade civil facultativa. E é interessante, né, Fernando, que você está falando, porque além de ver se tem esse seguro ali embutido, tem que ver o valor da cobertura também. E que usualmente, para deixar barato, às vezes as pessoas, não, diminui essa parte aí. Esses 50 mil de danos materiais e 50 mil de... Esse DMDC, DM é danos materiais, DC danos corporais. Gente, eu acho que às vezes acaba sendo mais importante do seguro esse cara aí. Né? Danos materiais é o dano que eu vou oferecer a outro, né, outra pessoa, no carro da pessoa, dano corporal àquela pessoa. Né? Então, vale a pena avaliar assim. É o que eu brinquei. Qualquer carro hoje em dia na rua aí tá, de repente, valendo 100 mil reais. Mas você colocou uma coisa, gente, que acho que você coloca muito a clara essa questão, né? O meu carro, eu pelo menos sei quanto ele vale. Então, eu consigo dimensionar exatamente esse risco e decidir se eu vou pagar ou não vou pagar o risco dele, né? Eu lembro de uma época que, minha memória não é tão boa para anos, mas uma época que a gente vivia racionamento de energia e era muito comum usar motor a diesel para geração de energia. E vivendo num país como o nosso, o índice de sinistralidade para caminhonetes a diesel ficou tão alto, o índice de roubo para esses veículos era tão alto, que ficava praticamente inviável fazer o seguro. E aí você vai fazer tua conta lá e decidir se você vende esse carro, se você deixa ele parado numa garagem para diminuir o risco que você corre, mas você consegue dimensionar bem, né? Agora, se essa caminhonete a diesel bater num outro carro ou atropelar alguém, aí é que você não controla e aí o impacto pode ser muito maior. Verdade. Né? Então, no caso do patrimonial, principalmente do carro, é mais fácil você dimensionar e decidir se cobre ou não cobre, mas como disse o Alarcon, a gente tem que olhar para o todo e para aquilo que a gente não consegue controlar. Para fora da cabine do carro. Perfeito. E aí, outro patrimônio também, Pedro, que a gente, né, todo mundo se preocupa é com a sua casa, o lar, a sua moradia. Né? O brasileiro, pela sua percepção, já se preocupa mais com o seguro da casa e deveria, ou seja, deveria também pensar no seguro da casa como a gente já se preocupa hoje com o seguro do carro? Sem dúvida. Acho que a casa tem aquela característica, a gente tem a sensação de que é um patrimônio mais sólido, o tijolo ali, ninguém vai conseguir sair carregando a casa, né? Se roubarem a casa, vão roubar a televisão, mas não vão conseguir levar a minha casa embora. Mas existem outras coisas, pode acontecer um incêndio, pode acontecer um problema estrutural, enfim. Acho que aqui a gente não tem terremoto, mas fora do Brasil isso é mais comum. E é o tipo de coisa que, de novo, vai impactar de forma importante. Porque, normalmente, para o brasileiro mais padrão, a moradia é parte muito importante do patrimônio. Então, se um incêndio ou algum outro evento que condene esse patrimônio, vai ter impacto importante. Mas acho que ainda é baixo o índice de cobertura, porque, de novo, o brasileiro tem culturalmente o comportamento de achar que nada vai acontecer. Vai acontecer com outro, então eu nunca vou ficar doente, nem nunca vai cair um avião na minha casa. Né? Mas outro fator que talvez as pessoas não tenham seguro da casa é porque ele é caro? Ele é proporcionalmente caro ter um seguro da casa? Vou te dizer que sim, proporcionalmente a casa deveria pelo menos ser muito mais barato do que o carro. Né?
o carro está o tempo todo ali rodando e se expondo a uma batida, a um roubo, etc. A casa deveria ser proporcionalmente muito mais barato. Por outro lado, às vezes o sujeito tem um carro de 30 ou de 100 mil reais, mas ele pode ter uma casa de 200, 300, 1 milhão, 2 milhões. Né? Então, ainda que proporcionalmente seja mais barato, o valor absoluto pode ser importante. Né? Mas o que eu mais sinto no seguro residencial é que, de novo, as pessoas estão acostumadas a fazer pelo canal, talvez não ideal, pelo motivo não ideal, então às vezes faz muito seguro ainda naquela modalidade para ajudar alguém, na troca por algum outro benefício, algum outro produto, e aquilo vem acoplado, vem no pacote, e ali é onde você acaba pagando muito caro por uma coisa que não deveria. E também, aí é uma particularidade minha, Jansen, mas acho que no seguro residencial também tem muito daquelas coberturas acessórias que eu particularmente não gosto, porque eu acho que elas encarecem o produto e não impactam decisivamente o teu planejamento. Se você começa a encher a tua apólice com aqueles penduricalhos de encanador, o eletricista, chaveiro, assistência PET, assistência para o computador, enfim, tudo isso vai de alguma maneira encarecer a apólice. Se você, de novo, você precisar chamar um encanador, não é isso que vai criar um grande impacto. Mas se você puder poupar o dinheiro desse encanador todos os meses, eu acho que é melhor. Perfeito. Fernando, agora falando, né, vamos supor que o pai tinha um financiamento imobiliário e ele veio a falecer. Né? O meu pai tinha um financiamento imobiliário e ele veio a falecer. Como é que fica essa dívida que ele tinha? O seguro de vida dele cobre ou essa dívida passa para mim? Como é que fica essa dívida em relação aos seguros? Os seguros cobrem as dívidas? É importante também pensar no seguro até como uma questão de não deixar minhas dívidas para os meus filhos? É importante sim. Por exemplo, para caso de um financiamento imobiliário no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, habitacional, é mandatório ter um seguro de vida ali dentro. Né? Então ele vai proteger, caso o indivíduo, o proponente ali do financiamento morra, vai cobrir aquilo ali, né? Vai cobrir aquela dívida, aquele saldo da dívida que ainda resta. Ou, por exemplo, se teve um dano físico ao imóvel. Isso acontece. Mas é importante colocar que o seguro de vida, ele não entra no espólio, olha os nomes feios aqui, ó, não entra no espólio do decujus. Quem que é decujus? Decujus é quem foi, tá? É quem morreu. Tá, o espólio é a massa de bens daquele sujeito que morreu que vai ser dividida entre os herdeiros, eventualmente na meação com a esposa, aí vai depender do regime de comunhão de bens do casamento, mas o seguro de vida ele não entra dentro dessa massa. Como ele passa por fora dessa massa, então por isso que ele inclusive ainda tem a característica de dar liquidez, porque ele vai ser pago direto ao beneficiário, mas ele não é caracterizado como... ele não vai precisar pagar a dívida, porque quem paga a dívida, se eventualmente, vamos supor aqui, o espólio lá é todos os bens do sujeito. Ele tem dívidas. Se os ativos, que são todos os bens que podem pagar essa dívida, são suficientes para pagar, tudo bem, sobrou um tanto, divide entre os herdeiros. Se não for suficiente, é zero, o máximo que vai acontecer, os herdeiros não receberem nada. Mas o seguro de vida... já é ruim, né? O que já é ruim. Mas o seguro de vida, como passa por fora dessa estrutura, ele não entra dentro deste espólio, né? Então ele vai ser pago direto para o beneficiário, que eventualmente não tem obrigação de pagar o credor, porque o credor é do espólio. Mas aí já garante um patrimônio. Garante um patrimônio. Para essa família. Garante um patrimônio. Muito bem. Vou só completar aqui, Jens, que eu acho interessante. A gente falou aqui da dívida vamos dizer, do pai. O seguro de vida, como disse o Alarcon, ele não vai entrar para esse espólio, não vai fazer parte do espólio, logo ele vai direto para o beneficiário. E ele pode ser utilizado justamente para proteger alguém que sequer faz parte dessa cadeia hereditária, tá? Dos herdeiros aqui. Você pode ter a preocupação com alguém que não é seu filho, não é seu herdeiro direto. Pode ser alguém que cuidou de você, por exemplo, e hoje você ajuda, e você tem a preocupação de se na tua falta, se os familiares vão continuar com aquela contribuição. Pode ser uma sociedade beneficente, pode ser uma ONG que você ajuda e que você quer continuar contribuindo mesmo depois da tua partida.
Muito bem. Fernando, muito obrigado. Estamos terminando mais esse programa. Pedro, muito obrigado. Eu acho que deu uma boa ideia, né, mostrando que no planejamento financeiro a gente tem que estar preparado para situações inesperadas. Como a gente falou, planejamento financeiro leva em consideração 10, 20, 30 anos para frente. E é muito difícil realmente achar que tudo vai sair perfeito, tudo vai sair como planejado. Então acho que esse papo sobre gestão de risco mostra isso, que a gente tem que estar atento a esses fatores de risco e que há sim maneiras de se proteger para eles. Muito obrigado. Lembrando que essa é uma série de 12 programas para falar de planejamento financeiro. Terça-feira tem mais. Aguardo sua presença. Obrigado, até lá. Tchau, tchau.